Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nem sei, na verdade, por onde começar esse vídeo. Vocês leram aí no título, o tema é bem delicado, né? Eu quase fui de arrasta, mas Deus é muito bom. E hoje eu tô aqui pra falar um pouco do milagre que é a minha vida, né? O milagre que eu passei agora no final de junho. Hoje é dia 31 de julho e ontem fez 30 dias que eu saí do coma. Eu tenho muito a agradecer. E aí eu queria vir aqui conversar com vocês, bater um papo. E pra não ficar só um vídeo falado, eu tenho mais coisas pra gravar. Agora eu quero voltar com tudo pro canal, tenho bastante coisa pra dividir com vocês. Como vocês sabem, eu tinha feito outro canal, mas eu acho que não faz sentido eu perder todo o conteúdo que eu tenho ao longo desses anos, né? Por mais que esse canal tenha flopado pela falta de consistência, eu tenho muita história que eu compartilhei aqui e eu não queria que isso se perdesse. Eu até fiquei na dúvida se eu pegaria os vídeos antigos do outro canal e colocaria nesse pra não se perder tanto, mas eu acho que eu não vou trazer. Se vocês quiserem que eu traga alguma atualização de lá pra esse canal, eu trago. Esse ano foi um ano bem difícil e tem muita coisa pra compartilhar com vocês, em especial esse mês agora de junho, que foi quando aconteceu tudo o que aconteceu, e aí eu fiquei em coma, fiquei na UTI por 10 dias. Eu vou ir me maquiando e vou ir conversando com vocês. Vou começar hidratando os lábios e aí vou passar um sérum e um hidratante no rosto. Não vou ficar falando os produtos que eu vou usar, porque senão vai ir muito tempo e a história já é bem grande. Antes de tudo, eu já quero pedir pra você dar um like, se inscrever aqui embaixo. Tira o tapete, né, feio? Se inscrever aqui embaixo, compartilhar esse vídeo, deixa um comentário se você já viveu alguma coisa parecida, se você tem alguma coisa pra falar, pra acrescentar, coisas que eu acho muito importante falar. Em fevereiro eu perdi um bebê, né? Eu não trouxe nesse canal, tava no outro, tava tudo sendo compartilhado pelo outro. E aí em fevereiro eu perdi um bebê. Tinha acabado de completar 3 meses. E isso mexeu bastante comigo, porque vocês sabem que eu já perdi um bebê uma vez. O nosso desejo de ter outro filho é muito grande. Aconteceram muitas coisas ao longo dessa primeira perda até agora, então eu creio, assim, que o meu bebê foi um presente de Deus, assim, sabe, pra falar que tava com a gente e tudo mais. Um pouquinho do carinho, porque eu achava que eu nunca mais ia poder engravidar, enfim. As inseguranças que só nós mulheres sabemos como é. E aí, isso mexeu bastante comigo. E aí chegou maio, mês do meu aniversário mesmo. E maio, eu tava bem pra baixo. Junho eu tava muito pra baixo. E aí eu falava com Deus sempre, pedia pra ele me mostrar se ele me amava. Pedia pra ele me mostrar que ele tava comigo. Porque as provas estavam sendo, assim, torrenciais. E aí eu pedia mesmo pra Deus me mostrar um pouquinho do amor dele por mim, mostrar que ele estava comigo. E chegou junho, eu comecei a sentir ter uma sensação estranha. Não sei, a sensação de que ia acontecer alguma coisa comigo, mas eu não sabia descrever nem falar o que era essa sensação. E aí, desculpa a pessoa que tá nessa câmera, porque eu tô olhando pra essa câmera, mas é porque eu tô gravando pro TikTok e pro Instagram ao mesmo tempo. E aí, eu não sabia ao certo o que ia acontecer. Eu tenho uma sensibilidade quando vai acontecer alguma coisa com alguém próximo a mim, quando alguém vai partir, né? Quando alguém vai descansar. E eu sinto, só que eu não sei quem é. Eu já senti, tem intensidade, se a pessoa é mais próxima a mim, o cheiro é maior. Se a pessoa não é tão próxima, o cheiro não é tão forte. Mas eu sinto cheiro de rosas. E eu passei um mês sentindo esse cheiro. Senti vários momentos, mas eu não sabia quem era. Então, eu fico sempre naquela aflição. Mas como normalmente eu sinto uma vez só e não sinto mais, eu fico tranquila. Só que esse mês eu senti o mês todo e eu sabia que ia acontecer alguma coisa comigo. Eu e o Fabiano já estávamos com o projeto de montar a nossa segunda empresa, né? Nossa hamburgueria. E aí, foi passando o mês de maio. O mês de junho, desculpem. Foi passando o mês de junho, eu fui, né, vivendo com aquela tristeza, pedindo pra Deus mostrar que me amava. E aí saiu essa gripe forte aí, que tá dando em todo mundo, que pegou o sul de surpresa aí. Pessoal muito ruim tá ficando. E aí,
o Fabiano pegou essa gripe, passou essa gripe pro Miguel e passaram a gripe pra mim porque minha saúde é de papel, né? Vocês sabem que eu sou asmática, eu tenho rinite, sinusite, bronquite, então eu sou um combinho completo. Então, o Fabiano pegou essa gripe, passou pra mim. E aí eu fui ficando ruim, mas até então, tudo bem, né? Tava ruim normal. E aí, dia 19 eu comecei a me sentir um pouco mais cansada. No começo da semana, na semana do dia 20, no dia 15, 16 mais ou menos, a minha prima veio aqui em casa, falou, vim te ver, sendo que ela mora aqui do outro lado da pista aqui. A gente mora bem pertinho uma da outra. Ela falou, vim te ver, tô pensando em você a semana toda. E aí meu alerta já ficou, meu radar já ficou girando. E aí ela falou isso, eu falei, tá bom, né? A minha prima, a minha irmã, foi criada junto comigo. E aí ela falou isso, e aí eu já fiquei meio assim. Aí depois, no dia 20, na quinta-feira eu já comecei a ficar bem ruinzinha, eu já tava me sentindo bem cansada. E aí eu pedi pro Fabiano me levar. Pedi pro Fabiano me levar no pronto-socorro. Não tenho convênio, pedi pra ele me levar no pronto-socorro. E aí, chegando no pronto-socorro, tomamos um belo de um chá de cadeira. Foi aplicado em mim mais 60 puffs de Aerolin, adrenalina, aminofilina. Sendo que isso tudo poderia ter sido resolvido se eles tivessem feito logo no começo o protocolo correto, que é o flebocortídeo com a aminofilina. Mas não, parece que aqui tem que pedir uma autorização especial e as pessoas têm preguiça de trabalhar. Aqui que eu falo na minha cidade, Praia Grande. E as pessoas têm preguiça de trabalhar, e aí acontece que eu o dia inteiro no hospital, aí fiz o raio-x, a médica falou que não deu nada. Aí eu ruim, tomando vários ciclos de bombinha Aerolin, mais ciclos associados aos ciclos de inalação, mais medicação na veia, e nada de fazer efeito. E aí teve um retorno, né, eu voltei com a médica acho que umas 2, 3 vezes, e aí num retorno eu falei pra ela que eu não tava mais aguentando, e eu não consegui levantar da mesa. Aí isso já era noite, aí que alguém se preocupou em pegar a cadeira de roda e me levar pra emergência, porque até então eu estava com a minha falta de ar lá no pronto-socorro sendo completamente ignorada. Aí me levaram pra emergência, me colocaram no oxigênio, não estava adiantando nada, porque o que acontece, não é que meu pulmão, eu não estava conseguindo respirar, eu não estava conseguindo inspirar, o meu pulmão ele estava broncodilatado. Eu estava com uma pneumonia severa, uma pneumonia, eu estava com insuficiência respiratória aguda grave. Esse foi o motivo da minha internação, que não estavam me dando ibope. E aí meu pulmão não estava conseguindo eliminar o ar que estava dentro dele, o ar estava preso. E aí, por isso que eu estava tendo tanto desconforto. Passou, né, colocaram no oxigênio, fiquei lá, não estava adiantando o oxigênio. Me deram outras medicações, me deram o flebo, que precisava da autorização, não adiantou. Aí queriam repetir o Bricanil, foi até por isso que o Fabiano voltou comigo na médica, porque ele falou que não ia repetir, porque o Bricanil, pra quem não sabe, é adrenalina. E aí nessa de vai, não vai, não sabe o que faz, o Fabiano, principalmente, desesperado, né, eu tava mais, deixa eu só arrumar a luz aqui, gente. Eu tava mais cansada do que desesperada, e aí o Fabiano tava mesmo desesperado de me ver naquela situação. Aí ele falou, não vai aplicar de novo, porque é muita medicação pra dar pra ela, e o que é verdade, né, gente? E aí foi quando eu passei mal na sala da médica, fui pra emergência, chegando na emergência, fiquei com oxigênio, o oxigênio não fez efeito, e aí eu fui pro CPAP. Pra quem não conhece o CPAP, vou falar o que é o CPAP. É uma máscara, tipo de inalação, só que ela tem uma borracha na frente dela, e aí ela veda toda a possibilidade de entrada de ar de fora. Então, é tipo uma máquina de entubar, né, que joga o ar dentro do pulmão, só que ela é uma máscara, ela não é a mangueira que vai, né, que entuba. Ela é só a máscara, e aí ela tem um negócio atrás que prende pra deixar, tem os ajustes pra deixar o mais apertado possível. E aí eu fiz a primeira sequência de CPAP, deu certo, eles falaram que eu ia ficar em observação, deu certo, nossa, ótimo, ficamos muito felizes. 20 minutos depois,
eu já estava passando mal de novo, tomei CPAP de novo. E aí nisso eu fiz 4 ciclos de CPAP e nada, nem tava, os outros nem estavam mais fazendo o efeito. E no intervalo de uma dessas do CPAP, né, o médico veio conversar comigo, falou: Valéria, vou tentar mais umas vezes, mas se não der certo, a gente vai ter que falar de intubação. E aí ninguém quer ouvir isso, né? E aí eu já fiquei triste, pedi pro Fabiano entrar, conversei com ele, o médico conversou com ele trouxe umas coisas que eu precisaria, porque eu não iria embora aquele dia. Então ele trouxe algumas coisas que eu pedi. E aí foi bem difícil. Aí ele trouxe uma cartinha, quando ele trouxe essa cartinha ele deixou também comigo um papel. E aí nesse papel eu escrevi pra ele algumas coisas que tinham acontecido, que foi uma enfermeira. Esse procedimento tem que ser feito, se eu não me engano, somente por enfermeiro padrão e médico. E foi realizado todas as vezes por técnicos de enfermagem. Não duvidando da capacidade deles, até porque eu trabalhei em posto de saúde e eu sei que técnico de enfermagem, enfermeiros, muitas vezes sabem mais do que médico, né? Tem mais experiência por fazer muitos plantões e tudo mais. E aí uma técnica de enfermagem veio fazer mais um ciclo, enquanto o Fabiano saía pra pegar as coisas que eu pedi pra ele. E veio fazer o CPAP em mim, sem ter domínio do que ela estava fazendo. E aí ela fez o CPAP, colocou a máscara, lembrando que não dá pra entrar nada de ar nessa máscara. Ela colocou a máscara em mim com o CPAP desligado. O que aconteceu? Eu passei muito mal, fiquei mais nervosa. E aí entrei em crise de choro, pânico mesmo, né, daquele sufoco, eu já estava sufocada. Então foi bem difícil. E aí... Meu Deus, quebrei minha escovinha. Olha o que eu fiz. Vou usar assim mesmo. E aí eu briguei, falei que eu não queria mais que ela chegasse perto da minha maca e tudo mais. Aí o médico veio, conversou comigo, a enfermeira. Eles mesmos fizeram. A pessoa é tão arrogante que a menina ia ensinar ela a fazer... Ela falou: vem aqui que eu te ensino a fazer. Ela falou: não quero aprender nada. E aí eu falei: não é pra aprender nada mesmo, em mim não. Você sai de perto da minha maca, você sai de perto da minha cama, porque... E aí tudo isso eu escrevi num bilhete que eu mandei pro Fabiano, porque caso acontecesse alguma coisa comigo, ele saberia o que estava acontecendo, o que tinha acontecido. Aí eles falaram que ia ter que entubar, eu pedi pra ligar pro Fabiano antes de me entubarem. Ele chegou correndo no hospital pra me dar tchau, no pronto-socorro. Pra, né, dar tchau, aí o médico veio, conversou com ele de novo, conversou comigo, acalmou a gente, tranquilizou a gente. Mesmo ele tranquilizando, não é fácil. A gente tava bem nervoso. Aí o Fabiano foi embora, se despediu de mim, eu dei a cartinha na mão dele. E aí após isso, o médico veio, falou: Valéria, agora a gente vai aplicar a sedação, vou contar até 5, segura sua mão e aí você vai dormir. Depois que você dormir, a gente vai fazer a intubação. Aí ele veio, começou a conversar comigo, contou até 5, eu dormi no 3, após o 3 eu não lembro mais nada. E aí eu sei que eu fui entubada, não tinha vaga pra mim no hospital. A minha família teve que brigar muito pra conseguir uma vaga pra mim, pedindo mesmo, pedindo pra vereador, pedindo pra todo mundo que eles conhecia ou não conhecia, né, funcionário e tal. E aí conseguiram me transferir. Isso foi de entrada no dia 20, no dia 21 fui entubada, no sábado, no pronto-socorro mesmo. E dia 21 também conseguiram a minha transferência pro Hospital Irmã Dulce. Chegando no Hospital Irmã Dulce, eu fui pra UTI, fiquei lá durante 10 dias, né, fiquei do dia 21, 9 dias. Fiquei do dia 21 ao dia 30 na UTI. E aí eu não lembrava direito. Eu tinha alguns momentos que eu abria o olho e eu via a luz do teto, assim. Eu sabia que eu tava no hospital, mas eu não lembrava o que tinha acontecido. Falando pra vocês, né? Eu tive um processo de EQM. Eu não sabia o que era isso. Eu sabia que tinha algumas pessoas que quando tava, né, na UTI e tal, às vezes tinha umas que tinham uma experiência espiritual, mas nunca tinha lido nada sobre EQM. E eu não sabia do que se tratava, não sabia. E eu tive um processo de EQM, assim, surreal com algumas pessoas. Eu vou fazer um vídeo desse assunto separado, mas foi um processo que, assim, mexeu muito comigo.
Foi um processo de espiritual, assim, muito grande. Eu pedi, lembrando que eu pedi pra Deus mostrar um pouquinho do amor dele por mim. E eu tenho certeza que tudo isso que eu passei foi ele. Você não quer ser amada? Vou te fazer ser amada. E o Fabiano, quando eu fui transferida pro hospital, ele começou a publicar, pedir oração. E nessa de pedir oração, ele conseguiu fazer um movimento tão grande assim, que ele conseguiu mobilizar o país inteiro em oração. E ele, meu irmão, minha mãe, minha família inteira, numa campanha de oração. Meu irmão fazendo jejum. E eu entubada, eu não sabia que eu ia voltar. Eu pedia muito, meu subconsciente, né? Minha alma pedia muito pra voltar, mas eu não sabia. Quando ele fala de intubação, eu já fiquei pensativa se eu iria voltar ou não. E para a honra e glória do Senhor, estou aqui. Mas não foi um processo fácil, né? Eu acho que não foi fácil pra mim. Pior ainda, pra quem tava aqui, né, de fora, com os braços atados, né? Meu marido, meu filho, minha mãe, principalmente, meu irmão. São as pessoas mais próximas a mim. E aí, eu fiquei lá e os médicos, né, acompanhando meus exames e tudo mais. Eu tava de sonda nasogástrica, eu tava com acesso na jugular, eu tava com as 2 mãos amarradas. Então eu saí com isso aqui tudo roxo. Eu vou colocar as fotos pra vocês. Eu compartilhei tudo isso lá no Instagram. Saí com o pé com escara. Tá cicatrizando agora, tem mais de um mês já, e tá cicatrizando agora. Então, assim, não foi um processo fácil. Mesmo depois da alta, né? Depois da alta eu falo que foi mais difícil pra mim mesmo. Porque antes, pra mim, eu tava descansando, eu não sabia nada que tava acontecendo. Esses momentos que a enfermeira tava me dando medicação, que a enfermeira tava falando comigo, me dando banho, alguma coisa assim, que elas estavam mexendo comigo, eu nem sentia. Eu via elas conversando, às vezes eu abria o olho, mas eu não respondia. Não sentia nem no corpo. Eu só abria o olho, sabia que eu tava no hospital, mas eu não sabia o que tinha acontecido. E depois E foi passando os dias, e aí os exames deu uma melhorada, e depois os exames deram uma piorada. Então o Fabiano, eles estavam tentando me estubar e não estavam conseguindo. E aí o Fabiano, um aflito, vou deixar alguns vídeos dele aqui falando pra vocês, né, de tudo que aconteceu, atualizando mesmo. O pessoal tava muito preocupado. Empresas que eu trabalhava na CIA, fizeram vídeo, campanha de oração, pessoal da mesa branca, do candomblé, da congregação, que é a minha família toda é da congregação, da igreja católica. Quem não acredita em Deus, todo mundo emanando energia boa, né? E orações, e cada um com a sua crença, acreditando na minha melhora. E os médicos, eu ouvia quando eles falavam, acho que ela não vai conseguir, porque tá diminuindo, não sei o que, os exames não tão bons e tal. E aí no dia 20, na semana do dia 25, acho que foi numa quinta-feira, não tenho certeza, eu ouvi a minha mãe me chamando. E aí eu lembro que ela fala que eu abri o olho, mas eu não lembro de ter visto ela. Eu ouvia ela, e aí eu sabia que ela tava sorrindo pelo tom de voz dela, né? E aí nesse dia eu sorria, mesmo entubada, eu lembro de eu fazer um movimento de sorrir, porque eu queria agradar ela, porque eu tava com muita saudade. Meu Deus, não sabia que seria tão difícil. E aí, nesse dia eu lembro que eu ouvi ela falar comigo, e eu não conseguia responder, eu não conseguia reagir. Eu só sorria. Eu sorria bastante. Ai, gente, essa marca aqui tá me incomodando. Parece que tá branco assim, mas não tá não. É porque tá... a luz branca aqui na minha cara, senão fica escuro. Porque já tá escurecendo, já tá anoitecendo. E aí, quando ela... ia sempre ela e o Fabiano. E aí, quando ela saiu, eu sei que chegou o Fabiano. Eu lembro dele contar algumas coisas. Eu lembro dele falar algumas coisas de uma amiga nossa. E aí, eu brava, porque eu não acreditava que...
né, tinha acontecido uma situação, essa menina nossa se separou, e aí depois, e eu tive um processo que eu vi, né, essa amiga junto com o esposo e tudo mais, e, enfim, eu vou contar isso depois, porque senão o vídeo vai ficar 2 vezes mais longo. E aí eu lembro que eu queria conversar e eu não conseguia porque eu tava entubada, então eu não conseguia responder. Deixa eu... E aí ele foi embora. Eu lembro que nesse dia que eu vi que minha mãe, que eu sorria pra minha mãe, ela fez massagem na minha mão, né, porque tava muito inchada, nas minhas pernas não, nos meus pés. E aí eu lembro que já tava com esse cara e eu reclamava assim, puxava e ela não entendia. Aí fazia mais massagem. Aí depois chegou o Fabiano, fez massagem no meu pé também. Aí ele já viu o machucado. Aí ele passou bastante creme. E acho que é isso, gente. Amei que eu vou ficar assim mesmo. E aí depois a gente... Aí isso foi no dia 20 e pouquinho. Aí passou mais uma semana, eu continuo mais uns dias, eu continuei em coma. Aí eles tentaram me estubar dia 28, dia 29. Aí eu não conseguiram. Aí no dia, eles falaram pro Fabiano que ia esperar mais 2 dias pra tentar de novo. Se não conseguisse, iam ter que abrir a tráqueo. E a minha mãe já tinha falado que ela não queria abrir a tráqueo, porque a gente passou por um processo bem delicado com a minha avó. A tráqueo a gente sabe que é muito invasiva, né? E aí no dia 29... Dia 30, a minha tia foi me visitar, minha tia que me criava, né, que me criava assim, minha mãe saía pra trabalhar, quem cuidava de mim era minha tia, minha mãe me deixava com ela, desde que eu nasci, tipo, desde muito pequenininha, desde 1 mês de idade, eu ficava com essa minha tia, então tudo que eu sei, que eu aprendi, foi com ela, ela me ensinou muitas coisas, né, ela foi nesse dia, fui lá me visitar, entrou primeiro com o Fabiano, que ele chegou um pouquinho atrasado. Aí quando ela entrou, disse que eu não esboçava nenhuma reação. E aí quando ela falou assim, agora eu vou embora pro Fabiano subir. Ela disse que eu abri o olho. Eu não lembro de ter visto ela, mas eu lembro como se eu tivesse tocado no cabelo dela. Só que isso é impossível, isso é improvável, porque eu estava amarrada, né, na maca. Então eu tava com os 2 braços esticados do lado do meu corpo. E ela tava em pé do lado da maca, cheia de aparelho, né, alimentação, água, as medicações, aparelho no dedo, aparelho no braço, então um monte de fio. Então não dava pra eu esticar as mãos, eu estava amarrada. E dopada, com um tubo, sem contar o tubo. E isso me faz crer mais ainda na experiência que eu tive de espírito e corpo, né? Tenho certeza que foi o meu espírito que tocou e o meu corpo que sentiu, então eu me desesperei porque eu queria muito falar com ela. E aí ela falava assim, e aí quando eu estava nesse processo, eu perguntava, eu posso voltar agora? E aí, esse ser, né, que eu falo que era um anjo, que estava comigo em todo esse processo, todos os lugares que eu passei, que eu não vou falar nesse vídeo, porque senão vai ficar muito grande, ele falava pra mim que não, Valéria, ainda não, a sua família ainda não tá preparada. E aí eu pedia sempre e ele falava que não era o momento. E aí, nesse dia, a minha tia foi me visitar e eu chorei bastante. E aí ela falava, o senhor falou pra mim que você vai voltar pra casa. E eu balançava a cabeça que não, porque nesse dia eu tinha uma consciência. Mesmo que não enxergasse, não... E achasse que estava segurando o cabelo dela, não estava segurando o cabelo dela, né, porque eu estava amarrada. Eu tinha um nível de consciência, ela falava comigo que não. Ela, Valéria, você é minha primeira filhinha, você não acredita em mim, você vai voltar sim. E eu falava que não e chorava bastante. E aí ela orou, ela passou o véu na minha cabeça antes de eu acordar. Aí ela ficou comigo bastante tempo ainda até eu me acalmar, chamou a médica. A médica falou umas inverdades, né, falou algumas coisas que não cabem a ela. E aí depois veio o Fabiano ficou um pouco também, da visita do Fabiano eu já não lembro tanto, mas eu lembro que ele chorou bastante. E eu continuei entubada, e o que os médicos tinham falado que era após 2 dias desde a última tentativa deles, que seria acho que dia 1º, que eles iam tentar me estubar. E aí quando chegou no dia 30 à noite, que foi esse dia que a minha tia me visitou, que eu fiquei bem agitada, tentei levantar,
nesse mesmo dia que a minha tia saiu de lá, foi quando eu tive o processo mais importante, né? Que foi quando eu vi uma pessoa muito importante na minha vida, na minha descendência, né? Que foi a minha bisavó. Eu vi minha avó, eu vi meu pai, eu vi algumas pessoas muito importantes pra mim. E aí me falaram que eu ia voltar sim, que não era pra mim ficar... Minha bisavó falou, não era pra mim fazer malcriação, porque eu ia voltar sim. Ia voltar mais mansa, mais humilde, menos topetuda. E que eu ia voltar para o nome de Deus ser glorificado, para mostrar que Deus é Deus, Deus de promessa. Deus, quando ele promete, ele cumpre as promessas dele. Olha, já tava toda cortada. Ele cumpre as promessas dele. E aí, nesse dia, eu tive uma experiência também que, pra mim, eu vomitei, mas eu não vomitei. Eu tava entubada ainda. Então, e eu senti como se eu estivesse vomitando. E desci, eu sentia... Como eu tava amarrada, a maca tava um pouco inclinada, eu sentia como se eu estivesse vomitando e caía assim, eu virava pra um lado, vomitava, eu sentia escorrendo quente, vomitava pro outro lado também, sentia escorrendo quente. E eu via, era verde, eu escutava eles falando que era verde, mas eu tava entubada, então era improvável eu vomitar, porque senão eu ia broncoaspirar, ia dar uma merda e eu tinha morrido. Então eu não vomitei, com certeza foi uma libertação, né? Foi a hora que eu fui liberta. E aí, depois disso, passou algumas horas, às 10 horas, eles começaram a tentar eu tava muito agitada, eu já tava mais consciente, eu já tava participando do que eles estavam falando no quarto, eu tava prestando atenção. Então, eu tava com o oxímetro no dedo, eu aprendi que do lado onde minha mão tava amarrada tinha um plástico, né, que é a proteção. Então eu aprendi a bater meu dedo pra chamar eles. E aí eu ficava apontando pra minha boca que eu queria tirar o tubo. Só que eu não respondia aos sinais, né, que eles me pediam. Então não dava ainda. E teve uma hora que ele tentou, não conseguiu. E eu tava muito agitada. E aí quando foi 10 horas da noite, ele veio fazer os testes comigo, deu certo, me destubou. E aí eu dei aquele fôlego que não sei nem explicar. Foi o ar mais gostoso que eu respirei na minha vida. E aí eu agradeci muito a Deus. Eu tava de olho aberto. Até um dos testes que ele fazia comigo era abrir o olho. E aí eu abria, eu achava que eu tava abrindo os dois, mas eu era só um. Aí ele falava pra mim abrir o outro. Aí eu trocava, aí eu abria só esse. E aí depois de muito tempo eu consegui abrir os dois, só que eu não enxergava ainda. E aí fui estubada. E dei aquele puxão no ar, que foi, meu Deus, o ar mais gostoso da minha vida. Aí eu agradeci, a primeira coisa que eu fiz foi agradecer a Deus, agradeci muito a Deus. E agradeço até hoje, né? Minha segunda data de nascimento, dia 30 do 6. E aí, depois disso, começou o desespero da fome. Porque aquele alimento que eles colocam na sonda nasogástrica, ele não alimenta, né? Ele vai direto, ele não mata a fome, não sacia o estômago. Então sua boca fica com vontade de mastigar. Eu tava sem tubo, minha boca tava toda cortada, toda machucada. Mas eu queria comer, eu queria muito beber água. Quem me conhece sabe que eu bebo muita água, então eu tava desesperada pra beber água. E aí eu comecei a pedir. Elas me desamarraram, me deixaram solta, o que já foi um alívio. E aí eu comecei a mexer o braço, eu vi que tava muito pesado o meu braço. Comecei a mexer a perna e não conseguia mexer direito porque tava muito pesada também, a minha mão tava muito inchada. Aí eu comecei a fazer ginástica com a mão, né? E aí, depois disso, liberaram, depois de eu muito encher o saco deles, liberaram molhar a boca com gaze. E aí é muito engraçado porque elas falam, toma cuidado porque você vai engasgar. E aí eu puxava a gaze da mão delas, chupava a gaze, com muita vontade de beber água. No dia primeiro, eu tava muito ansiosa pra virar o dia pro Fabiano ir me visitar, né? Que eu sabia que ele ia ficar muito orgulhoso de mim. E aí não passava a hora, não passava. Eu tentava dormir várias vezes pra ver se passava mais rápido, mesmo assim não passava. E aí, quando ele de fato chegou, que era visita às 4 horas da tarde, quando ele chegou, eu lembro que ele correu na minha direção, né? Correu no meio da UTI pra vir falar comigo. E aí foi um chororô muito grande.
E eu queria muito ver a minha prima, aquela minha prima que veio na mesma semana que eu intubei, que eu internei. Eu queria muito ver ela, porque a nossa ligação de alma é muito grande. Então eu precisava muito ver ela e minha mãe abriu mão da visita aquele dia. E quando o Fabiano falou que ela estava lá embaixo, fiquei muito feliz. Aí ela veio me visitou também. E aí no dia primeiro, eu passei, não, no dia primeiro eu fiquei o dia inteiro na UTI, tive visita deles ainda na UTI. Aí no dia 2 eu fui transferida para a enfermaria. O médico passou na UTI, fez alguns testes comigo. E aí liberou, a fisioterapeuta liberou também, fez alguns testes, me liberou comer, liberou beber. Só comer que tava muito difícil, porque minha boca tava muito machucada. Bebi bastante água, e aí me liberaram dia 2 pro quarto, cheguei no quarto já muito tarde, a visita do quarto é das 10 às 4, e aí quando eu cheguei no quarto, já era 4 horas, 4h10. Aí fiquei lá. Aí o Fabiano esse dia não foi, quem foi me visitar foi minha mãe e o meu irmão. Eles tentaram a sorte, conseguiram, graças a Deus, entrar. A minha iluminação tá descarregando. E aí eles conseguiram entrar, e aí eu passei o dia 2 no quarto, dia 3 também, foi muito gostoso, tive uma experiência também muito boa. Eu pedi, nesse lugar que eu estava, eu pedia pra Deus me dar um sinal que eu ia voltar e para alguém cantar no meu ouvido, porque eu sabia que eu ia ouvir um determinado hino. E aí o meu irmão, né, um dia que ele foi me visitar, quando eu tava entubada ainda, ele cantou no meu ouvido esse hino e eu ouvi da onde eu tava. Mesmo sem expressar reação nenhuma para ele, nem para ninguém, eu sabia quando as pessoas estavam comigo. E aí foi a segunda visita do meu irmão, ele foi me ver. Foi muito bom, muito, muito bom. E é isso, gente. Aí no dia 3 eu fiz mais algumas. Aí à noite eu fiquei bem agitada, porque já tava sem a medicação da sedação, então não conseguia descansar, dormir. O pós foi muito difícil. Peraí, rapidinho. Eu filme. Ai, cachorro chato. E aí foi isso, gente. Depois eu tive alta. Fiquei no quarto até o dia 2. Fui pro quarto dia 2, dia 3 eu fui pra enfermaria. Do dia 2 pro dia. Aí dia 2 eu tive uma experiência muito boa, né? Meu irmão foi me visitar. E aí eu vi o amor de Deus, né? Ele falou: "Você lembra que eu cantei tal hino?" Eu falei: "Não, mas eu ouvi." E aí esse hino eu tinha pedido pra Deus, pra alguém cantar no meu ouvido, pra saber se eu ia voltar ou não. E aí Deus colocou no coração dele de cantar pra mim o hino que eu tinha pedido. Então foi muito, 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 muito bom. Não tenho palavra para agradecer o amor de Deus por mim, o amor das pessoas, o amor da minha família por mim. Eu pedi para Deus mostrar um pouquinho que eu era amada e hoje eu tenho certeza que eu sou amada. E eu agradeço demais a minha mãe, meu irmão, minhas mães, né? Meu irmão, minhas irmãs e meu filho por ter sido tão forte, por ter tido tanta esperança, né? Minha sogra e meu sogro que saíram da casa deles para cuidar da minha casa, do meu filho e do meu marido. Que se não fossem eles, eu não sei nem o que teria sido dos dois. Então, eu só tenho a agradecer mesmo as minhas mães, os meus irmãos, minha sogra e meu sogro, principalmente meu marido e meu filho, que foram, né, muito fortes de estarem aqui sem mim. Eu não sei se eu aguentaria ficar aqui sem eles. E eles conseguiram, aguentaram bravamente. E disso tudo, gente, eu só trago que Deus é maravilhoso, que a misericórdia de Deus ela é plena, ela é linda. E cada dia eu quero me aproximar mais, né, de Deus. Hoje eu tenho uma consciência da vida diferente. Talvez se eu me cuidasse mais, eu tava numa fase que eu tava trabalhando muito. E esses últimos anos de Maria Brasileira, vocês sabem o como era a nossa vida. E
talvez se eu tivesse cuidado um pouquinho mais do meu corpo, né? Se eu tivesse um preparo físico melhor, se eu tivesse levado malhar a sério, eu não teria ficado tão ruim quanto eu fiquei. Eu fiquei muito ruim. Os médicos desacreditavam, já tinham falado pro Fabiano que não era uma certeza que eu voltaria, já tinham falado pra minha mãe. Eu ouvi eles conversando ao meu redor, as enfermeiras conversando. Então, eles estavam preocupados, eles não estavam conseguindo me trazer de volta. E Deus, no estalar de dedos, né, numa passada do anjo, ele fez a libertação do meu corpo. E hoje eu tô aqui para testemunhar esse milagre. Eu falo sim que eu sou um milagre. Minha segunda data de nascimento, ela é dia 30 de junho de 2024. De 2025, desculpa. E é isso. Eu tô muito feliz. Eu vou gravar outro vídeo falando do meu processo de QM. Vou tentar gravar ainda hoje, que já sai semana que vem. Mas eu queria compartilhar com vocês. Para vocês do TikTok, não esquece de me seguir aqui, que vai saindo. Todo dia eu vou liberar uma parte desses vídeos. E para vocês aqui do YouTube, não esquece de dar um like, se inscrever aqui embaixo. Vou liberando também muitas coisas. Para ficar mais perto de mim, vão lá pro Instagram, que lá eu tô compartilhando minha recuperação e tudo mais. Comprei algumas coisas para fazer exercício em casa, porque eu não tenho muita firmeza ainda, eu não consigo sair na rua sozinha. Meu corpo treme muito, eu me sinto muito fraca. Eu tô cuidando da minha casa para me ajudar nessa recuperação mesmo. Então, tem sido bem difícil. Eu limpo um cômodo, sento pra descansar. Tem vezes que eu não consigo fazer nada, tem vezes que eu consigo fazer muita coisa. Mas eu entendo que é um processo e eu sou uma pessoa imediatista e muito agitada. Então, essa paciência pra mim é o que tem me testado, é o que eu tô aprendendo com todo esse processo. E eu tô muito feliz de ter tido uma oportunidade de estar aqui de novo, de estar vivendo, mesmo que às vezes a gente sinta, né, que, ai meu Deus, será que eu sou merecedora disso? Não consigo reagir, não consigo dominar meu corpo, eu ainda tremo, não consigo dormir uma noite inteira. E pra quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que sempre dormi, o meu corpo precisa de 8 horas de sono, e agora meu sono é picadinho. E com a abertura da nossa segunda empresa, que é uma hamburgueria delivery, tá mais difícil ainda, porque eu vou dormir muito tarde. Então, a gente vai dormir no mínimo ali meia-noite e meia, 1 hora da manhã. Então, para me acordar um pouco mais cedo, meu corpo não consegue. Então, tem sido um processo, mas como tudo na vida, eu sei que vai dar certo, né? Como foi todo esse tempo. Deus é maravilhoso, misericordioso e eu tô aqui. E é isso, gente. O que eu tenho pra falar pra vocês é cuidem da vida de vocês, do corpo de vocês, porque um corpo saudável, ele tem mais resistência, né? Óbvio que a hora que tem que ir, não tem o que fazer. A gente vai sendo saudável ou não, sendo forte ou não. Mas tem coisas que a gente pode evitar e eu acredito sim que isso tudo foi Deus falando que eu tinha sim que cuidar do meu espírito, da minha mente e principalmente do meu corpo, que eu tinha abandonado. Meu espírito e meu corpo estavam completamente abandonados. Eu estava naquele modo automático, só trabalhando, trabalhando, trabalhando. Hoje todos nós estamos fazendo terapia, né, depois desse pós-traumático aí. Eu estou num processo pós-traumático ainda. Alguns médicos já falaram isso comigo, eu tenho que aprender a conviver com isso, mas eu sei que vai dar certo no final e agora eu quero compartilhando com vocês toda essa experiência. Também queria que vocês deixassem aqui embaixo se vocês querem, né, que eu saber alguma coisa específica que eu vou respondendo pra vocês. Eu já deixei uma caixinha lá no Instagram, mas eu tentei trazer tudo o que as pessoas falaram comigo lá, eu tentei trazer aqui pra ficar uma coisa só explicativa. Eu acho que é isso, gente. Se faltou alguma coisa, eu falo num próximo vídeo, mas eu vou tentar compartilhar. E deixem aqui embaixo também se vocês querem que eu traga os vídeos, né, de quando eu estive grávida, falando do nosso milagre e tudo mais, porque pra mim foi um milagre, sim. Esse ano pra mim foi difícil, né, até aqui foi muito difícil. Passei por coisas muito, muito, muito desafiadoras, mas eu venci. Eu tô de pé, de cabeça erguida, conseguindo respirar sozinha, né? Vou ter que fazer fisioterapia do pulmão, vou ter que acompanhar com o pneumologista, tenho um exame marcado pra levar pro pneumo e tudo mais. Mas eu tô aqui sozinha, fazendo minhas coisas. Com 15 dias, eu já tava cuidando de tudo, sozinha, da minha casa, né? Eu não consegui ainda pegar meu quintal, mas amanhã eu vou começar a pegar ele por partes, igual eu fiz em casa, deixar tudo do meu jeitinho. Eu já arrumei cada cômodo por partes, agora falta o quintal. E é isso, gente. Se vocês quiserem, eu coloco aqui os vídeos, mesmo eles estando passados. Programei já tudo, já tô com tudo programadinho, anotadinho que eu vou gravar esse mês. Tem bastante conteúdo pra sair pra vocês. Espero que vocês tenham gostado.
Um super beijo. Não esquece de deixar um like, que me ajuda bastante. A gente tá voltando agora. A cartinha que a Fabiana deixou pra mim no dia que eu internei. E é isso, um beijo. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!